Bom dia, sétimos anos, tudo bem com vocês? Desejo uma excelente semana para todos nós. Excelentes estudos, essa semana será semana de avaliação, né? Então vamos estudar, se dedicar, tirar as dúvidas, tá bem? Hoje a nossa pauta será avaliação de língua portuguesa mensal, tá bem? Então, dia 6 de julho, segunda-feira, pauta avaliação mensal. Os recadinhos que a coordenação enviou, as nossas avaliações serão com consulta ao material. Para tanto, o aluno deverá estar na sala online com sua apostila, cadernos e cadernos de atividades abertos nas páginas descritas nesse conteúdo. Além disso, devem estar com dicionário de língua portuguesa e língua inglesa em mãos nos dias dessas disciplinas. Os alunos devem chegar no horário na aula e manter a câmera ligada o tempo todo para que os professores possam acompanhar, salvo os que já comunicaram previamente à coordenação que não têm câmera em seus dispositivos. É proibido o uso de chat para conversas paralelas durante a realização da prova. O chat será usado exclusivamente para questionar ao professor diretamente. Lembrando que todas as conversas do chat são gravadas automaticamente e o descumprimento dessa regra acarretará um desconto direto na nota do aluno. Então, vocês observem aí que nós temos algumas orientações para desenvolver as nossas avaliações, tá bem? Então, todos com as avaliações em mãos, por favor, coloquem o seu nome completo à caneta. Lembrando, caneta azul ou caneta preta, nome completo. Não se esqueçam que uma avaliação é um documento de vocês, né? Então, o nome tem que ser completo à caneta. Coloque o nome nas duas folhas, tá bem? Por favor. Coloque a turma também na segunda folha, sétimo A, sétimo B. Caso solte, nós já conseguimos encaixar rapidamente. Ok? Então, vamos lá. Nossa avaliação, vocês já receberam, né? Ela contém os conteúdos que a professora já explicou a vocês, nós já fizemos exercícios, tá bem? Então, agora nós daremos sequência. Eu farei com vocês a leitura das questões, o que for pertinente. A professora comentará, explicará alguma coisa. Então, vamos lá? Por favor.
avaliação de mensal língua portuguesa, segundo bimestre. Aprenda a chamar a polícia. Quem pode ler o texto para nós? Começar a leitura, Posso ler, professor? por gentileza. Eu tenho um sono muito leve, e numa noite dessas notei que havia alguém andando sorrateiramente no quintal de casa. Me levantei em silêncio e fiquei acompanhando os leves ruídos que vinham lá de fora, até ver uma silhueta passando pela janela do banheiro. Como minha casa era muito segura, com com grades nas janelas e trancas internas nas portas, não fiquei muito preocupado, mas era claro que eu não ia deixar um ladrão ali. Espiando tranquilamente, liguei baixinho para a polícia, informei a situação e o meu endereço. Perguntaram-me se o ladrão estava armado ou se já estava no interior da casa. Esclareci que não e disseram-me que havia nenhuma viatura por perto para ajudar, mas que iriam mandar alguém assim que fosse possível. Um minuto depois, liguei de novo e disse com a voz calma: Oi, eu liguei há pouco porque tinha alguém no meu quintal. Não precisa mais ter pressa. Eu já matei o ladrão com um tiro de escopeta calibre 12 que tenho guardado aí em casa para essas situações. O tiro fez um estrago danado no cara. Passando menos de 3 minutos, estavam na minha rua 5 carros da polícia, um helicóptero, uma unidade de resgate, uma equipe de TV e a turma dos direitos humanos, que não perderiam isso por nada neste mundo. Eles prenderam o ladrão em flagrante, que ficava olhando tudo com cara de assombrado. Talvez ele estivesse pensando com aquela era a casa do comandante da polícia. No meio do tumulto, um tenente se aproximou de mim e disse: Pensei que estivesse dito que tinha matado o ladrão. Eu respondi: Pensei que tivesse dito que não havia ninguém disponível. Então, vejam só, este texto é uma realidade, né? Que muitas vezes nós passamos. Número 1. Com base no texto, pode-se afirmar como correto que o texto aborda uma questão que acontece comumente nos grandes centros rurais, que é a invasão da propriedade pública. Relata com muita precisão a eficiência da polícia em resolver problemas relacionados à violência urbana. Apresenta de forma irônica um fato contraditório, que é a falta de polícia para prender bandidos e o excesso de polícias para prender um cidadão por ele supostamente ter matado um ladrão. Narra um fato comum nos dias de hoje, que é as pessoas fazerem justiça com as próprias mãos, como fez a personagem principal. E letra E, discutir com muita clareza a relação entre autoridade policial, cidadãos, bandidos e direitos humanos. Então, observem bem esta questão. O que dessas 5, qual é a questão correta? Respondam a lápis primeiramente, ok?
Número 2. Com relação ao gênero textual, podemos afirmar que o texto é um conto, porque tem como intenção comunicar comunicativa, informar o fato verídico que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. É uma crônica, porque relata um fato do cotidiano. É um romance, porque as ações têm locais bem definidos, como uma casa. É uma reportagem jornalística, porque o público-alvo são leitores de jornais. É uma piada, porque tem como objetivo provocar riso no leitor por meio de metáforas. Então, vejam só, uma dica: não se esqueçam do gênero textual que a professora colocou no conteúdo para vocês estudarem. Ok? CPS Paraná, leia. A Estranha Passageira, Estanislau Ponte Preta. Quem pode começar a leitura, por favor? Pode eu, professor? Por gentileza. O senhor sabe, é a primeira vez que eu viajo de avião. Estou com 0 hora de voo e riu, nervosinha, coitada. Depois pediu que eu me sentasse ao seu lado, pois me achava muito calmo e isto iria fazer-lhe bem. Lá se foi a oportunidade de ler um romance policial que eu comprara no aeroporto, para me distrair na viagem. Suspirei e me fiz de educado, respondendo que eu estava às suas ordens. Afinal, estava ali pronta para viajar. Os outros passageiros estavam já se divertindo às minhas custas, a zombar do meu embaraço ante as perguntas que aquela senhora me fazia aos berros, como se estivesse em sua casa, entre pessoas íntimas. A coisa foi ficando ridícula. Para que esse saquinho aí? Foi a pergunta que fez, num tom de voz que parecia que ela estava no Rio e eu em São Paulo. É para a senhora usar em caso de necessidade, respondi baixinho. Tenho certeza de que ninguém ouviu minha resposta, mas todos adivinharam qual foi, porque ela regalou os olhos e exclamou: Uai, as necessidades nesse saquinho? No avião não tem banheiro? Alguns passageiros riram, outros, por fineza, fingiram ignorar o lamentável equívoco da incômoda passageira de primeira viagem. Olhava para trás, olhava para cima, mexia na poltrona e quase levou um tombo quando puxou a alavanca e empurrou o encosto com força, caindo para trás e esparramando embrulhos por todos os lados. O comandante já esquentara os motores e a aeronave estava parada, esperando ordens para ganhar a pista de decolagem.
Percebi que minha vizinha de banco apertava os olhos e lia qualquer coisa. Logo veio a pergunta: o que é esse tal de emergência? Que tem uma porta só para ela? Expliquei que emergência não era ninguém. A porta que era de emergência. Isto é, em um caso de necessidade, saia-se por lá, por ela. Madama sossegou e outros passageiros já estavam conformados com o término do show. Mesmo os que mais se divertiam com ele resolveram abrir jornais, revistas ou se acomodarem para tirar uma pestana durante a viagem. Foi quando Madama deu o último vexame. Olhou para a janela, ela pedia para ficar do lado da janelinha para ver a paisagem e gritou: puxa vida! Todos olharam para ela, inclusive eu. Madame apontou para a janela e disse: olha lá embaixo. Eu olhei e ela pensou: como nós estamos voando alto, moço? Olha só, o pessoal lá embaixo parece formiga. Suspirei e lasquei. Minha senhora, que são formigas mesmo. O avião ainda não levantou o voo. Vamos lá. Quem pode ler para nós a número 3? Pode ser de novo, professor? Só um pouquinho. Vamos ver se outro quer ler. Vamos, Diogo, Gabriel e Hilário estão de parabéns, leram. Quem mais? Letícia, por favor. De acordo com as características dessa crônica, é correto afirmar que se trata de um texto A. Narrativo, pois conta um fato por meio das linguagens verbais e não verbais. B. Narrativo, pois conta em primeira pessoa um fato que pode ser verídico ou fictício. C. Narrativo, pois conta em terceira pessoa um fato que pode ser verídico ou fictício. D. Descritivo, pois o autor argumenta a favor da eficiência do transporte aéreo. E E. Descritivo, pois o autor explora as características físicas das personagens. Ótimo, então vamos lá. O que vocês acham, de acordo com as características desta crônica que nós estamos lendo? O que nós podemos assinalar aí? Quem lerá 4? Pode ir, professor. Pode ir, Pode ser eu? Gabriel. Depois é a Nicole, é 5, tá, Nicole? Tá bom. Peraí, professor. Segundo o texto, é correto afirmar que o narrador descreve a estranha passageira como uma mulher A. Silenciosa, indiscreta e mal-humorada. B. Discreta
elegante e mal-humorada. C. Educada, tímida e impaciente. D. Introvertida, agressiva e distraída. E. Extrovertida, indelicada e indiscreta. De acordo com as características que foram nos passadas no decorrer do texto, que nós podemos interpretar que a personagem era. Quais são as características dela? Leia com atenção. Ok? Nicole, pode ler a próxima? 5. Considerando o texto, é correto dizer que é a estranha passageira? Aí eu falo as opções, professora? Sim. A. Exigiu que as aeromoças esclarecessem algumas dúvidas. B. Omitiu do narrador o fato de nunca ter viajado de avião. C. Era uma cliente assídua daquela companhia aérea. D. Impossibilitou que o narrador desfrutasse do prazer da leitura. E. Notou que alguns passageiros dispunham de assentos privilegiados. Então, o que pode se dizer em relação à estranha passageira, sobre as suas atitudes, sobre o que o narrador fez ou deixou de fazer? Professora, pode marcar mais de uma? Se for a opção correta, pode. Aí não, né, professora? Ah, Aí você não me ajuda, né, professora? Aí você me dificulta mais. não estou dificultando. Estou pedindo para que você leia com bastante atenção. O que é assídua? O que é assídua? Cadê o seu Significado. dicionário? Achou? Meu dicionário de português não tá aqui, só o de inglês. Só de inglês? Hã? Minha mãe vai pesquisar para mim. Sério, meu dicionário esqueci em casa. Quem está falando que esqueceu em casa? Não, mas é, professor, que eu tô no meu avó e no meu avô. Ah, muito bem. Achou o que significa, Diogo? Que se faz presente em um lugar. Sua Que não presença falta é às suas obrigações. constante e regular, né? Ok?
Leia. Novas rotas aéreas reduzirão tempo de voo e gasto de combustível. 12/10/2017, Heloísa Cristaldo, repórter da Agência Brasil. Quem poderá continuar a leitura? Ana Gabriela? Pode ser. Por gentileza. As novas rotas do espaço aéreo brasileiro entraram em vigor hoje, dia 12, com a implementação da chamada navegação baseada em performance, PBN, Performance Based Navigation, realizada pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo, DECE. A medida permitirá a redução do tempo de voo no país e impactará em cerca de 300 mil voos por ano. Com a redução dos tempos de viagem, as aeronaves diminuem o consumo de combustível e, consequentemente, os custos de voo. De acordo com os cálculos do Subdepartamento de Operações do DESC, a redistribuição dessas estradas do céu reduzirá o consumo de combustível das aeronaves em 2.000 toneladas por ano. Com isso, correspondente a cerca de 6.500 toneladas de gás carbônico, deixarão de ser despachadas no céu. De acordo com a Força Aérea Brasileira, FAB, o primeiro voo beneficiado com a mudança realizou um transporte de órgãos para transplante e decolou de Dourados, MS, para Guarulhos, São Paulo. Com as novas rotas, foi possível diminuir em 15 minutos o tempo de voo. Para permitir as novas rotas, foram confeccionadas mais de 300 novas cartas aeronáuticas, mapas aéreos, que revelam os traçados dos novos caminhos. Segundo a FAB, com as novas rotas, foi possível diminuir 1.430 milhas, o equivalente a 2.650 quilômetros, em trajetórias de voo na região. A distância corresponde ao voo entre Rio de Janeiro e Macapá. 6. Bom, Assinale alternativas. pode? 6. Assinale alternativas que indicam orações estruturadas em ordem inversa. A. Entraram em vigor hoje as novas rotas no espaço aéreo brasileiro. B. A medida permitirá a redução do tempo de voo no país. C. As aeronaves diminuíram o consumo de combustível. D. A redistribuição dessas estradas do céu reduzirá o consumo de combustível das aeronaves em 2.000 toneladas por ano. E E. Foram estabelecidas novas rotas. Então, vejam só, vocês assinalarão as alternativas que indicam que as orações estão na ordem inversa. O que é uma ordem inversa? Pode falar, eu estou perguntando. O que é a ordem inversa? O verbo vem primeiro, daí o sujeito vem depois, não. É o verbo, daí depois o predicado e depois o sujeito. Alguma coisa assim. Pode inverter de qualquer jeito lá. Ordem inversa. É quando o sujeito não é o primeiro elemento da oração. Lembram disso? Então, analisem com bastante atenção essas 5 orações. Quais delas vocês assinalarão?
Alguma dúvida? Não? A número 7, quem lerá para nós, por favor? Professora, falta 1 minuto para cair. Não é melhor esperar? Então, já Porque vai podem embel- ler individualmente a número 7. Aí depois da... Obrigada, Diogo. Aí no retorno nós comentaremos. Tá bom. Tá? Podem ler, cada um a sua.